Olá, nós estamos no ar com o programa Presença Espírita, nesta quinta-feira ao vivo, dia 3 de outubro, aqui na TV Vila Velha. E hoje nós vamos fazer o nosso tradicional programa de perguntas e respostas, mas esse é o programa em homenagem ao nascimento do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e que foi o responsável pela codificação da doutrina espírita. Através da orientação de espíritos superiores do nível espiritual de um São Luís, por exemplo, Allan Kardec compilou em 5 livros importantes da doutrina espírita todo o corpo da doutrina, dividido nos seus aspectos científicos, filosóficos, religioso, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, e trabalhou exaustivamente durante 12 anos para deixar tudo prontinho para nós, né? E ele foi um homem de fibra, porque passou por muitos ataques numa época difícil, religiosamente falando, e ficou firme com o apoio da sua esposa e deixou um legado maravilhoso para a humanidade, né, Patrícia? Nós sabemos que ele foi perseguido, né, que ele teve os seus livros queimados, que ele teve uma dificuldade física também muito grande ali no meio da sua caminhada, que ele pensou que iria declinar dessa missão que lhe foi dada, que era um missionário mesmo, um espírito evoluído e missionário, porque para codificar de forma tão lógica uma doutrina como essa, não é qualquer pessoa que o faz, mesmo auxiliado pelos melhores espíritos. Então, Allan Kardec, ele merece sim todo o nosso apreço, mesmo porque ele é o codificador, é o criador da doutrina espírita, né? Como ela é, o que a gente entende ali nos livros que você já comentou. Então, algumas pessoas que estudam os livros de Kardec falam que se nós por nossa vida de estudos da doutrina espírita, nos dedicarmos somente a esses 5 livros, com certeza nós estaremos fazendo uma grande obra para nós mesmos. E divulgar, então, essas obras e esse legado é uma obrigação de todo espírita, porque são ideias, propostas que modificam a vida das pessoas. Com certeza, né? E nós vemos bem, né, como vocês comentaram, das dificuldades de Kardec, né, para a época. E daí muitas pessoas já perguntam, mas por que o seu espiritismo nasceu na França? Por que ele sumiu praticamente da França, né? Ele simplesmente morreu e foi florescer no Brasil. Então nós vamos vendo a sabedoria de Deus nesse fato. Por que ele tinha que nascer na França? Porque tinha que ser uma pessoa gabaritada como Kardec, porque antes de Kardec, ele era professor Hippolyte Rivel, que foi até substituiu o Pestalozzi, trabalhou no colégio, estudou no colégio Pestalozzi, ele era filho de um juiz, então ele foi criado no meio culto, ele fazia parte dos literatos da época, do clube de cultura da época. Como é que chama aqueles clubes de cultura? O clube de cultura da época ali de Paris. De Paris, isso. Ele fazia parte de Paris, então os amigos dele eram todas pessoas de cultura que discutiam problemas filosóficos, religiosos não, filosóficos e psicológicos. Então tinha que ser uma pessoa com essa formação para poder ter todo essa inteligência de poder apresentar para nós a doutrina assim tão didaticamente formada, tão perfeita, que por mais que procure alguma falha, algum defeito e dizer não, ele podia ter feito assim, podia ter feito assado, a gente não encontra, porque ele foi realmente, já teve com essa missão. Mas, como falou o Espírito de Verdade, se porventura ele desistisse dessa tarefa, tinha outros que viriam atrás
para que a obra realmente aparecesse, né? O importante era a obra, O né? importante era a obra, não era a pessoa. Então é por essa razão. E daí, por que acabou, depois que ele desencarnou, depois de certos anos, aquilo foi definhando na França e quase que praticamente definhou lá e veio no Brasil. Por que precisava lá? Porque lá era o berço cultural do mundo. Então as pessoas tinham que entender primeiro, para não levarem a doutrina como se fosse assim, um charlatanismo, se fosse umas coisas de que alguém que inventou a doutrina, não. Tinha que ser baseada em pessoas realmente inteligentes e que tivessem essa qualidade moral de Kardec. E floresceu no Brasil, porque o Brasil é o Brasil. O Brasil é amor, é sensibilidade, o brasileiro, acho que ele parece que ele está mais conectado com Deus, né? Acho que o clima também, a né? religiosidade, A religiosidade, a espiritualidade. a gente vê que as pessoas assim são mais, no geral, as pessoas assim são mais amigas, são mais campanhas, nós que sempre estamos em campanhas de auxílio ao próximo, nós vemos que você fala, as coisas aparecem e acontecem. Então, o psique do povo brasileiro, por ser um povo muito miscigenado de diversas raças, está dando essa coisa boa. Que não podemos falar mal do Brasil, o Brasil é bom, o que faz são as pessoas que o fazem, não o levam a sério e não fazem, e não dão cumprimento às suas tarefas quando estão lá em cima, né? Mas eu trouxe aqui, gente, se só me dá licença para ler, é uma mensagem do Espírito. Aqui está a Kardec com a sua esposa, a Meiga Gabi, como ele falava. É uma mensagem do Espírito Hilário Silva, é uma parte só da mensagem. O restante está no livro Espírito da Verdade, editado pela Federação Espírita Brasileira. Eu não vou ler toda, não. Paris, numa fria manhã de abril de 1860, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estava exausto. Apesar da consolidação da Sociedade Espírita de Paris e da promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam confiado. A pressão aumentava, cartas sarcásticas chegavam. Quando se mostrava mais desalentado, a esposa, Madame Rivail, entrega-lhe uma encomenda. O professor abre o embrulho e encontra uma carta de um encadernador de livros. E lê: Senhor Allan Kardec, com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tantas fortes razões para isso. O autor da carta relatava que ia suicidar-se. Certa madrugada, buscou uma ponte. Ao fixar a mão direita para atirar-se nas águas, tocou a sua mão num objeto que estava ali quando ouviu, era um livro. Procurando a luz de um poste, leu: Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Lorde. O codificador desempacotou, então, o exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, e na página do frontispício, leu com emoção não somente a observação a que o observista se relatava, mas também outra: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram nessa obra. Após a leitura, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro, aconchegando o livro no peito, acionava, em radiosa esperança, era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. O mundo necessitava de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se para a janela, à sua frente, inspirou profundamente e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. É muito interessante essa mensagem, porque, Eulécia,
um dos objetivos da presença do Espiritismo no mundo é combater o materialismo. É trazer a ideia da imortalidade da alma, é trazer a ideia da crença em Deus, de que a vida continua após a morte do corpo físico. Então ele bate de frente com as crenças daqueles que não acreditam em nada. Então, muitas vezes a pessoa se suicida ou tem a ideia suicida porque acha que tudo vai acabar. E ali no Livro dos Espíritos são 1018 questões, inclusive relativas, né, alusivas ao suicídio, que deixa muito claro que quando nós morremos é apenas o corpo que morre, porque nós somos imortais, nós não morremos de maneira alguma. A nossa essência continua após a destruição do veículo material que nós vestimos. Então, essas pessoas ali na ponte, para se atirar nas águas do rio, lendo e com um profundo sentimento de desamor próprio, né? De desalento. De desalento, de infelicidade, lendo aquela primeira pergunta, né? O que é Deus? Deus é a causa primária Inteligência de todas... suprema, isso, né? Causa primária de todas as coisas. Isso já é um choque para aquele que pensa em se matar. Então, para Kardec, que sofreu muito mesmo, muitas agressões morais através de cartas das religiões estabelecidas na época, que comandavam as ideias dos homens da época, e ele permaneceu firme até quando foi chamado de volta ao mundo dos espíritos, através de um aneurisma que o levou fulminantemente para o outro lado da vida. E deve ter sido muito bom para ele ter visto que tudo aquilo que ele deixou para nós era verdade, né? Que a vida continua de uma maneira tão intensa do outro lado, né? Bom, nós vamos fazer um intervalo agora. Vocês podem mandar perguntas para nós através da nossa página no Facebook. Nós já estamos online. O livro também, a Patrícia já colocou no meio da tarde o livro que nós vamos sortear. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com Presença Espírita, no segundo bloco. Como sempre fazemos, apresentamos o livro que será sorteado. Como hoje é o aniversário do nascimento de Kardec, em homenagem a ele nós vamos sortear o Livro dos Espíritos e também o livro Diretrizes para uma Vida Feliz. Olha só o nome deste livro, Diretrizes para uma Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Marco Prisco. O que ele diz esse livro? Já o nome está dizendo que são mensagens que tiram suas dúvidas, disciplina aos teus atos, esclarece seus enganos, estimulando a prática de ações e procedimentos corretos. Então, na verdade, é um livro de boas condutas. Eu vou abrir aqui ao acaso, vamos ver o que ele nos diz aqui. Essa mensagem é sobre confiança essencial, só um trechinho. A existência terrestre é feita de desafios para o crescimento intelecto-moral daqueles que transitam pela experiência iluminativa. Quem deseja ascensão à felicidade não se detém na contemplação do charco ou do abismo, buscando contorná-los ou construindo pontes que facilitem a sua superação. Confiando de forma irrestrita na misericórdia de Deus, ampliam as possibilidades de vitória para todos, tornando a vida mais digna e o mundo mais favorável à realização do amor e da plenitude. Então veja que fórmula e outras fórmulas mais de boa conduta e de como você se conduzir bem na nossa existência. Quem quiser concorrer ao sorteio desses 2 livros, entre na nossa página no Facebook, diga eu quero ganhar, participar, e a Patrícia aqui já está anotando os nomes. Boa sorte a todos. Silvia? Então, nós falávamos a respeito das mensagens que Kardec recebeu naquele livro, na sua
na sua correspondência, que era uma pessoa que, ao tentar se jogar de uma ponte para acabar com a própria vida, bate a mão no livro, aquilo assusta, ela abre o livro, era o livro dos Espíritos, e começa a ler, desiste do suicídio, e outras tantas pessoas também. Aconteceu isso com outras pessoas. E então há uma pergunta: o que acontece então se ele tivesse conseguido o seu intento, né? O que acontece com o suicida após a morte, quando ele termina com a vida física pela própria conta, por sua própria decisão? E os espíritos dizem que não existe um modelo nesse tipo de acontecimento, porque cada pessoa pratica esse ato por um motivo, existem atenuantes. Quanto mais a pessoa sabe da existência da vida após a morte, acredita em Deus, mais grave é o ato. Quanto mais materialista ela é, mais atenuante tem, porque ela não tem entendimento disso. Mas os espíritos dizem que o acontecimento comum a todos os suicidas é a surpresa e de perceber que ele não morreu, que o corpo morreu e que ele não morreu. Então ele tem uma decepção, porque os seus problemas morais continuam os mesmos, porque ele continua a sentir os problemas morais, inclusive os problemas que o fizeram praticar esse ato, e ainda sentem o peso da culpa. Então isso é comum a todos eles. Mas também, como a doutrina espírita é a doutrina consoladora, ela nos orienta e nos fala que todos eles têm um atendimento espiritual, todos eles são acudidos e amparados do outro lado da vida, terão, lógico, que pagar pelos seus erros diante das leis de Deus, mas todos eles são amparados e são encaminhados para tratamento espiritual, até o entendimento de tudo o que aconteceu, de maneira que é sempre importante, né, Eulécia? A oração por eles, né? Oração, pelos espíritos. Não só por pelos eles, né, Silvia? suicidas. Mas a oração digamos assim, entre aspas, uma ferramenta que nós temos em nossas mãos que nos salva de diversas situações. Porque ao emitir uma oração com fé, você atrai aqueles espíritos bons, os teus espíritos familiares, o teu anjo da guarda, o teu espírito protetor, e te salva, às vezes, de uma situação muito constrangedora, de uma situação, às vezes, complicada, difícil e perigosa. Então, nós devemos orar, sim, pelos suicidas, nunca nos colocarmos na posição de juízo, isso jamais. Não julgues para não ser julgado, já disse Jesus. Por quê? Você não sabe o que atrás, tanto que você veja, a Silvia respondeu que os espíritos falaram que cada caso é um caso. Por que cada caso é um caso? Porque nós temos que ver a intenção que essa criatura estava. Às vezes ela está num forte processo de depressão e ela não está senhora de si. É uma coisa, quando a pessoa planeja, então não vamos citar casos porque não cabe a nós fazer isso, mas nós só queremos dizer que cada caso é um caso e sempre nós temos que nos colocar na posição de pessoas cristãs que oremos por essas criaturas, como também por todas aquelas pessoas que estão prejudicando a humanidade. Porque nós estamos numa posição que nós estamos antevendo as consequências desses maus atos das pessoas e agradecemos a Deus por esse discernimento. Mas infelizes essas pessoas que continuam fazendo mal, que poderiam fazer tanto bem para a humanidade, por no nosso Brasil, e acaba querendo somente encher o seu bolso, como a gente diz popularmente, né? E hoje eu não sei se vocês receberam numa rede social, e que uma pessoa postou que morreu um emir ali, o pessoal mais rica de Dubai. Não sei se é verdade ou não. Meu Deus, que susto que foi que caiu aqui. O microfone. O microfone. Ai, que susto. É o microfone que caiu. Esse vai pro Não foi making-off. nenhuma bomba, não. Bom, e que foi o homem mais rico lá de Dubai, e mostraram câmaras cheias de barras de ouro, outras cheias de dinheiro, a câmara dele em ouro, os iates, os carros e tudo mais, né? E a pergunta embaixo, o que ele levou?
É uma coisa para a gente meditar, né? Então, quem sabe se todo aquele ouro, toda aquela era para matar a fome, melhorar, ajudar o progresso de um país, né? E também tem uma coisa, né? A gente fecha os olhos e tudo que nós lutamos para juntar passa imediatamente para a mão de outras pessoas que muitas vezes não saberão fazer uso daquilo. E a gente gasta uma existência inteira, Patrícia, deixando de dormir, deixando de conviver com os filhos, deixando de usufruir de momentos de lazer tão necessários para o nosso equilíbrio emocional. E depois isso passa para a mão de outros e eles farão o que eles quiserem com aquilo tudo, né? Essa é uma outra vertente que a gente pode falar a cada um segundo suas obras, né? Não é o que você tem, né? É o que você faz com aquilo que você tem, porque o que a gente tem de material é nos dado por empréstimo. Mesmo as pessoas da nossa família, que a gente fala meu marido, meu filho, minha sogra, né? Minha mãe, meu pai, não é da gente, né? Nos foi emprestado por misericórdia e dádiva divina. E sabe o que eu queria comentar ainda sobre o suicídio? Que eu fico pensando, né, Eulécia, falar para a gente não julgar. Gente, como julgar, né, se através de livros, de obras renomadas, né, como Memórias de um Suicida, nós sabemos que o espírito protetor, né, que permeia ali aqueles vales fétidos, escuros, é Maria. Né? Então, como que a gente pode julgar, né, se Maria não julga, se Maria acolhe? Então, cada vez mais a gente precisa se tocar, né, de como Jesus agiria diante dessas dificuldades humanas e como Maria também, né, esse espírito grandioso também faria. É interessante que tem uma passagem no livro Estante da Vida, de Humberto de Campos, que relata a morte de Jesus. Aquela quantidade de espíritos que desceram dos céus, uns passando pomadas nos pés de Jesus, espíritos penteando seus cabelos, ele ali na cruz, coros de anjos cantando para Jesus, espíritos de todos os lugares do universo descendo ali na antiga Palestina, honrando aquele espírito que governador da terra, e de repente um anjo discreto chega correndo e vai até próximo à boca de Jesus, e Jesus cochicha alguma coisa para esse anjo, e esse anjo sai em disparada. E Humberto de Campos diz que esse era o anjo da caridade. Jesus manda acudir Judas, que tinha acabado de se suicidar. Então, essa é uma passagem das mais lindas deste livro, chamado O Anjo da Caridade. Então, até na sua própria agonia ali, da desencarnação na cruz, Jesus sabia, né, porque percebia, entendia que Judas tinha se matado e pede ao Anjo da Caridade para que apoiasse Judas naquele momento. Bom, isso aqui fecha a questão, né? Não julgueis Jesus, é a maneira que Jesus se comportou. Como ele viu, né? Como ele viu e como nos deixou exemplo, né? Bom, nós vamos fazer um intervalo. Tem uma pergunta aqui, Patrícia, de uma telespectadora, que te pergunta, né? Pergunta para o programa, quantas encarnações uma pessoa precisa para chegar à perfeição? Então, nós começamos com a Patrícia no terceiro bloco, já respondendo essa pergunta. Nós já voltamos. Bom, então a Silvia deixou no ar uma pergunta de uma telespectadora que, resumindo, ela pergunta quantas encarnações um espírito, uma pessoa precisa reencarnar para atingir a perfeição. E essa pergunta é uma pergunta muito comum, que a gente já respondeu aqui algumas vezes, e que a resposta não pode ser outra, né? Senão de acordo com a sua evolução. Então, tantas vezes quanto forem necessárias para que ela possa evoluir e chegar ao aprendizado pleno, né, de todas as leis divinas, porque é isso que a gente aprende aqui na doutrina espírita,
sobre as leis divinas, e por isso que quando a Silvia comentou aquela primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Né? Não se perguntou quem é que é. Esperando a resposta, porque a pergunta, ela diz muito do que se espera, né? Se esperava que fosse responder, de repente, o que muitas crenças têm, que Deus seria um homem, imagem e semelhança de Deus. E a doutrina espírita nos revela, então, de uma forma muito eficaz, né, sem controvérsias, de que, pelo menos para nós, de que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, ou seja, nada existiu antes dele, soberanamente justo e bom. Então, se nada existiu antes dele, né, a gente não sabe como que ele foi criado, porque ninguém e nada o criou. E ele que criou todo o universo. Então, se ele criou todo o universo, ele sabe, e criou os espíritos também, ele sabe da lei de evolução. E é por isso que a gente se baseia nessas leis, a lei de causa e efeito, lei de vidas sucessivas, para responder essa pergunta e quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado. Porque é o que a gente fala sempre, né, Silvia e Eulécia? Deus é muito misericordioso. Lógico, né? Ele acolhe a todos da mesma forma. E essa resposta não poderia ser dada de uma forma diferente, uma forma tão amorosa, né? A espiritualidade tem muita paciência conosco. E tem aquela afirmação de Jesus, sede perfeitos, e nós sabemos que nós, em uma vida só, não conseguimos ter tantos atributos da perfeição assim. Então fica lógico que quando Jesus diz isso, ele está dizendo das vidas sucessivas. Nós precisamos viver muitas vidas para termos todos os atributos da perfeição, né? E quanto tempo isso não vai levar? Porque nós nascemos iguais, né? Simples e ignorantes. A gente tem que partir desse princípio, dessa premissa maior, básica, que é para ir explicando, mas como explicar que uns têm mais oportunidades, mais chances do que os outros? Né? Todos nós temos as mesmas chances, as mesmas oportunidades, não necessariamente no mesmo momento. E não necessariamente cada um de nós, a nossa individualidade, não aproveita aquela chance da mesma forma. Né? Então, assim, muitas coisas naturais também, que fazem parte da lei de destruição, por exemplo, da lei de amor, né? Elas também ajudam a que a nossa missão ou que a nossa prova seja ou não concluída com mais êxito. Então, é uma questão de paciência mesmo. Inclusive, essa tua colocação me fez lembrar daquela pergunta do Livro dos Espíritos. O que aconteceria se todo o dinheiro, todos os recursos do mundo fossem divididos em partes iguais para todos os habitantes? Por exemplo, atualmente, 7 bilhões de habitantes. Será que a igualdade social se faria? Todos viveriam felizes? E os espíritos dizem que rapidamente tudo voltaria ao que era antes, porque cada um vai utilizar o seu quinhão de uma maneira diferente. Uns vão saber investir, outros vão aplicar, outros vão fazer esse dinheiro render, outros vão gastar tudo, outros vão não vão cuidar bem dele, e tudo voltará então ao que era antes. Então, essa diferença é que faz o crescimento. Então, as diferenças do mundo, elas existem porque cada espírito está num grau evolutivo e cada um está passando por uma aprovação naquele momento. Então, eu posso estar passando pela aprovação da pobreza, a Eulécia pode estar passando pela aprovação da riqueza, a Patrícia pela aprovação de um defeito físico, o Armando pela prova da beleza extrema. E aí cada um vai reagindo conforme a prova vai se apresentando, né? Uns passam pela prova, outros reprovam na prova. Por isso que a reencarnação é lei da vida. Ela precisa existir para que a gente vá corrigindo o nosso caminho. E falando em reencarnação, tem uma pergunta para você aqui, Eulécia, é bastante interessante. Por que a criança chora quando nasce?
Será que ela já sabe dos percalços que ela vai passar em Eulécia? Vai ver que é isso. Acho que a hora que ela encarna assim, a hora que ela vê, meu Deus do céu, e aquela agora, luz, o que eu faço? né? Aquela luz do centro cirúrgico, Onde que eu no vim olhinho. parar? Tava tudo tão quentinho, bom, confortável dentro do ventre materno. Aí nasce e já tem a luz do centro cirúrgico, o barulho dos médicos, das circulantes, o barulho... Acho que ele não gosta dos médicos que viu na frente. Não, mas vamos falar sério. Esse primeiro, esse choro que é da criança, conforme o Livro dos Espíritos nos explica, nos diz, nos responde, é que a criança, ela necessita chorar para chamar a atenção da mãe, de quem cuida dela, que ela está precisando de alguma coisa. Imagina só se um neném não chorasse, o que acontece? A mãe vai pensar que ela não está querendo nada, não está precisando nada, a criança só está sorrindo, né? Não recém-nascido. Ela está bem, né? Então não vai ver. Então você veja só a sapiência divina que ela fala, não, a criança chora para chamar realmente a atenção, né? Mas ela também, é mais interessante que a Patrícia estava falando, que perante a lei, a criança só existe quando dá o primeiro suspiro. Primeiro suspiro. Senão, se ela nasce morta, é natimorto, e daí ela não existe no mundo jurídico. E você estava falando, Silvia, que daí a ciência explica que é para dilatar o pulmão. Que o ar, na verdade, há um tipo de respiração dentro do ventre materno, ela está envolvida em líquidos, e fora ela aspira o ar que expande o pulmão, e isso causa um desconforto, né? Provocando então o choro desse desconforto. O ambiente frio, muitas vezes do centro cirúrgico, a luz, as pessoas tocando ali na criança, que na verdade o melhor lugar para nós é dentro da barriga da nossa mãe, né? Não tem lugar melhor. Certa vez o Chico Xavier queria saber da situação do seu irmão que havia desencarnado, e ele consegue uma comunicação. E o irmão dele diz que está muito bem no mundo dos espíritos, está progredindo, não sofreu, mas ele diz o seguinte na comunicação: Chico, eu vou te confessar uma coisa, o melhor lugar do mundo para se estar é dentro da barriga da nossa mãe. Então, está protegido de tudo, né? É um momento especial da alma. Mas eu queria ver, só esclarecer uma coisa, que nós vimos os 3 aspectos do choro da criança, mas que é uma coisa só. Exatamente. Não é opiniões diferentes, né? Nós vamos deixar bem claro que não são opiniões diferentes, que logicamente a criança precisa desenvolver o pulmão. Agora, essa semana eu fui ver minha bisneta, eu falei, chora, Lívia, chora para desenvolver o teu pulmão. Então, na verdade, são as 3 coisas juntas, né? As 2 coisas, porque ali é a lei. Tem uma pergunta aqui também, se o espiritismo se tornará a crença do futuro, né? Uma crença popular. E eu lembro aqui, perguntaram certa vez para Chico Xavier se o espiritismo é a religião do futuro, e ele diz que ele é o futuro das religiões. Por quê? Porque tudo que o espiritismo acredita, a sua base fundamental, faz parte da lei de Deus, né? A reencarnação, a imortalidade da alma, que a maioria das religiões acredita, a comunicabilidade com os espíritos, que é patente, até a ciência já acredita, os mundos, os vários mundos habitados, tudo isso é lei da vida. Então, mais cedo ou mais tarde, todos os espíritos encarnados na Terra, independentemente da religião que abraça, vai acreditar nisso. Então, só que os espíritos, no Livro dos Espíritos, a Eulécia leu para mim isso, ele vai passar por muitos percalços, passa ainda por ataques, né? Até que seja uma crença, não que todos serão espíritas, não é isso que os espíritos dizem, mas todos acreditarão naquilo que o espiritismo acredita, da imortalidade da alma, na reencarnação, isso. E passará por percalços, porque o mundo ainda está muito materialista e a religiosidade, as religiões, elas ainda são atacadas. Morrem ainda por ano milhares de cristãos perseguidos, e nós estamos há 2000 anos da vinda do Cristo na Terra. É incrível, é surreal um cristão ainda ser morto, perseguido por acreditar no Cristo, né? É impressionante isso.
Nós temos tempo ainda, irmã? 1 minuto. Então, vou deixar aqui uma para você agora, para o próximo bloco. Então, fala-se muito em atração de fluidos, mas a pessoa não consegue entender como é que existe isso. Por que existe simpatia, por exemplo, entre nós? Por que muitas pessoas, nunca uma fez nada de mal para a outra e não há uma compatibilidade, as pessoas não se toleram? Como entender a questão dos fluidos é a próxima pergunta que a Eulécia vai responder. E agora a gente vai para o intervalo e já volta. Uma pergunta que sempre vem e as pessoas às vezes não entendem os fluidos. Pense bem, atrai o bem. Pense mal, atrai o mal. Se você, quando nós falamos muitas vezes aqui, da pessoa procurar selecionar até os programas televisivos que ela vê, as programações, as leituras, as conversas, é isso. Por quê? Eu até trouxe aqui, não sei se vai dar para mostrar aqui, para ver na câmera, eu trouxe até uma gravurinha aqui, ó. Dá para ver, será? Uma gravurinha, dá para ver? Acho que não dá, né? Um pouco dá. Um pouquinho dá para ver. Então, aqui, ó. A pessoa que pensa bem de entradas boas, de bons pensamentos, então o que ela faz? Você pensa no bem, você pensa em fazer uma caridade, você pensa em paz e harmonia, você pensa em uma oração para os suicidas, para as pessoas que estão doentes. O que acontece? Você tem entradas boas. Agora, se você fala de energias ruins, então, as energias ruins atraem o quê? Atraem os espíritos ruins, atraem aqueles fluidos negativos, pesados, que como se tivessem dando malefício a nós, né? Então, nós estamos vendo bem aqui, ó. Energias boas atraem bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. Energias ruins atrai maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. Então, essa gravurinha aqui, eu acho que está bem clara e dá para entender bem. Essas gravurinhas a gente mostra muito na evangelização, né, Patrícia? O bem e o mal, para a criança poder realmente entender o bem ou o mal. Então é muito simples, né? Se você começa a falar só de desgraças, começa a analisar, nossa, você viu só as catástrofes de hoje, mataram tantos, caiu isso, fez aquilo, fez emboscada, foi roubado, olha, teve um assalto hoje no shopping, teve um assalto ali na rua. Ora, o que você vai atrair passando essas conversas? Aconteceu? Tomou conhecimento e acabou. Conversas boas é aquela que a gente vê, que só tem naquela página só notícias boas. Aí a gente vê notícias boas. Puxa, que coisa boa! Olha só como foi feita uma campanha de alimentos. Veja só quantas cestas de alimento arrecadaram. Olha só, teve uma inundação, a Defesa Civil fez campanha, outras pessoas ajudaram e as pessoas se mobilizaram e foram lá colaborar. Houve um incêndio, então, a isso sim você atrai coisa boa, né? Agora ficar falando só de coisa ruim, desagradável, vamos assistir os filmes de Allan Kardec, vamos assistir Nosso Lar, vamos assistir a Divaldo Pereira Franco, que traz leitura. Você sabe que eu fui ver novamente o filme do Divaldo lá em Joinville com a minha nora, e ela saiu e falou, nossa, mas eu entendi mesmo agora que a gente só evolui fazendo bem. Eu falei, é essa a mensagem do filme, a gente só evolui fazendo bem, porque você está se doando. E também tem uma coisa, né, Patrícia? Chico Xavier dizia que o mal não deve ser comentado. Por que nós vamos dar ibope para o mal?
Dá ibope para o mal, dá ibope para coisas ruins? Não podemos fazer isso, né? Não devemos né? comentar, não. É verdade. E as pessoas ainda reclamam que só tem maus programas na televisão. Assista os nossos canais, o nosso canal local aqui onde nós estamos. Assistir. Não é obrigado a assistir. Põe no nosso canal que traz coisas boas da cidade, o que está acontecendo na cidade. As pessoas criticam tanto os canais, mas assistem, né? Continuam assistindo. Mas as sabe coisas que tem ruins. uma coisa bem interessante para dar dica também? A Federação Espírita do Paraná, ali no site, eles têm um link com os filmes que eles indicam. Então, não é só filme da doutrina espírita, né, contando sobre a doutrina. Que tem um recado bom, né? Isso, tem filmes muitos que filmes tem com recado bom. aqueles recados, assim, um fundo que você termina o filme e você tá bem. Né? Vai dormir bem, né? Às vezes o filme é triste, não acaba como você queria, né? Mas ele traz lições de vida, né, que nos ajudam a gente entender o nosso lugar e saber que tem coisa muito pior do que o que a gente está passando. A gente sempre tem que voltar na criança, né? Eu sempre volto na criança. Mas se você veja bem, Patrícia, se assim como não vamos solucionar para nós, vamos educar nossos filhos, nossos netos a escolher bem. Não, esse desenho não, você só pode assistir este, aquele. Por que você não vai assistir? Dizer por quê? Esse traz muita violência, só te ensina a fazer coisa errada. Pronto, ela já vai começar a ver o bem, o mal, o bom e o ruim, né? Elas entendem. Então, eu tenho uma pergunta aqui que faz um tempão que eu fiquei devendo para a Edi Lourdes, e ela teve assim uma questão com o neto dela de como explicar para um menino o que é espírito. E daí diz que nessa questão que ele ficou aquela dúvida para ele. A criança que perguntou? Ele frequentava a casa espírita e eu não sei se foi uma resposta que não foi completa, né, de alguma forma, mas que ele acabou não querendo mais frequentar a evangelização por medo. Então, quando nós tratamos dessa situação, porque Kardec nos ensina o seguinte, a diferença entre alma e espírito, né? Que alma é o espírito encarnado e o espírito é a alma desencarnada. Então, daí é o fantasma, né? E muitas pessoas têm medo dessa situação. Então, explicar para a criança que todos nós somos espíritos em evolução. E o que isso significa? Que nós somos essência em evolução, que nós somos nós mesmos, aquele jeitinho que a gente é na vida, né? Um pouquinho bom, um pouquinho ruinzinho, né? De acordo com a nossa evolução. E daí nós sempre utilizamos a figura do abacate. E a semente do abacate seria retratada como o espírito. Né? E se a gente colocar assim também o fundo que tem a semente o que ela faz? Ela propaga, ela retorna, né? Ela continua o resto do abacate, né? Que é para explicar o que é o perispírito. Então seria a casquinha ali, o seu corpo físico, o seu perispírito e o seu espírito. Então, dizer que é isso, que é a essência, né? O que cada um tem de mais concreto no sentido de ser bom ou ser ruim. E nunca em relação à criança ter medo do que ela não pode ver, né? Às vezes é melhor a gente ter medo do que a gente pode ver, porque daí nós podemos distinguir o que é bom e o que é ruim. E quando nós não podemos ver, muitas vezes é um espírito que se aproxima de nós porque sente uma identidade, sente que vai aprender. Nem sempre ele quer nos fazer o mal, né? Ele quer aprender, ele quer usufruir dos nossos fluidos. Então, quanto mais o nosso pensamento for melhor, e isso é explicado muito bem para a criança na evangelização, né? Então, e nós temos essa missão, somos preparados como evangelizadores na Casa Espírita, somos preparados para dar essa resposta para as crianças. Então, falar sempre de forma muito honesta, como a Eulécia hoje não é à toa que nós estamos também falando de crianças, mas falar de forma muito honesta, mas de forma que a criança assimile aquilo, que não seja uma bobagem, né, uma fantasia. Enfim, é nesse sentido. E existem muitos livrinhos espíritas que também contam a história do anjo da guarda, que é um espírito. E criança, logo pequenininho, a gente fala do anjinho da guarda. E esses livros mostram que o anjo da guarda é um espírito. Então, ela passa a ter confiança naquilo, né? E não medo. Eulécia, tem uma pergunta longa aqui, mas eu vou fazer o final dela.
já que nós somos influenciados pelos espíritos, e eles nos rodeiam o tempo inteiro, como nós podemos fazer para que os maus espíritos não nos influenciem? Quais são as atitudes que devemos tomar, o nosso comportamento? Na verdade, esse é uma complementação daquela que nós falamos sobre os fluidos, né? Porque quando a pessoa, para você não se deixar influenciar, para que eles não cheguem perto da gente, nós sempre falamos assim: fique em oração, faça o seu evangelho, segundo o Espiritismo, faça as suas orações pela manhã, independente da sua religião, não importa, o Deus é um só. Cada um escolhe o seu caminho que acha mais conveniente para si. Então, você começando o dia em oração, com o pensamento, você abre o livro, o Evangelho, você lê a mensagem, você medita sobre a mensagem, não é só ler, você medita sobre aquela mensagem. Você não entendeu aquela mensagem? Abra um livro de mensagens mais simples e medite sobre o que caiu. Nesse ato de você ler, meditar, você já se ligou-se ao alto. Quando você se liga ao alto, quando você fica pensando em coisa boa, forma-se em torno de você uma proteção fluídica, que nada de mal ali te aconteça. Só que nós temos que estar, quando Jesus disse, orai e vigiai, bom, agora eu estou protegida, eu saí, fiz a minha oração, fiz o meu evangelho, estou protegida para o que der e vier. Então é bem assim, nós temos que estar vigilantes, porque por vezes, daqui a pouquinho aparece no virar esquina, ou aparece no seu trabalho, uma pessoa brigando por algum motivo, te xingando, você não vai responder no mesmo já é. Você não vai responder, baixar teu nível, baixar lá. O que você faz? Você fica tranquila, lembre-se bem da prece que você fez de manhã, fique tranquila e pense nisso aqui e deixe que a pessoa se acalme. Envolva sua oração naquela criatura, ela acabou de desabafar, tudo bem, agora que você já se acalmou, vamos conversar. Então, são esses pequenos atos da nossa vida que nós vamos nos proteger das más influências. Por vezes a gente cai, a gente é humano. Por vezes nós caímos. Quando acontece da gente baixar a guarda, como nós falamos, já volta novamente na oração, faz o Pai Nosso com o pensamento elevado ao alto. Porque o nosso pensamento, ele é uma onda Isso, ele varia muito durante o dia. Muitas vezes nós ficamos eufóricos, com bons pensamentos, com boas atitudes, de repente ouvimos alguma coisa triste, o nível de pensamento cai, a nossa sintonia, ela baixa para sintonias mais inferiores, e aí nós podemos sintonizar com o espírito que nem querem nos fazer mal, mas que pensam como nós. A gente está lá triste porque vimos um acontecimento triste, ele se aproxima da gente só porque a gente está pensando como ele. Então, esse cuidado com o pensamento é um treinamento diário. Tem uma pergunta aqui: o que pensar das pessoas que se isolam da sociedade no sentido de se purificar? É importante lembrar que a lei da sociedade é uma lei de Deus. Nós temos que nos expor aos relacionamentos, como a Eulécia acabou de dizer agora. Às vezes a gente se expõe a relacionamentos difíceis, mas são nesses que nós aprendemos. Nós aprendemos a tolerância, a benevolência, aprendemos o perdão. E sempre que nós nos isolamos da sociedade, nós nos tornamos um peso para ela, porque tem um custo a vida. Cada um de nós aqui encarnados tem um custo para o universo. E, inclusive, nós trabalhamos, nós desenvolvemos as nossas faculdades intelectuais para auxiliar a pagar, metaforicamente falando, mas também existem os gastos monetários mesmos, né? Mas se formos falar metaforicamente falando, existe um custo para nós estarmos presentes aqui no mundo. Então, respeitamos, logicamente, se a pessoa quiser ser um ermitão, se internar num lugar para ficar meditando, mas a lei do trabalho nos impulsiona, Patrícia e Eulécia, a pôr a mão na charrua, na massa, arregaçar as mangas e trabalhar. Deus espera isso da gente. Bom,
sobre o teatro. Notícias do movimento espírita. Vamos divulgar então que no dia 19 de outubro, inspirado no livro do mesmo nome de Chico Xavier, teremos a peça Missionários da Luz, né, com adaptação e direção do Rodrigo de Oliveira. Essa peça será apresentada lá no Teatro Marista. Acho que o Pontagrossense já teve outras oportunidades de presenciar e sabe o quanto essas peças teatrais são bem feitas e procuram a pureza da doutrina. E nós temos aí, então, né, nos sites, vamos colocar também enquanto a Silvia mexe aí, vamos colocar na nossa página também a informação. O Livro dos Espíritos. Vai para Ângela Justus. E Diretrizes para uma Vida Feliz. O Lécia lê. Cristina Carnayama Gomes. Vocês procurem esses livros na Livraria Espírita Educadora, na Rua Santos Dumont, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis. Nós vamos encerrando o programa Presença Espírita, mais uma quinta-feira, início de outubro, estamos chegando aí quase nos programas de Natal já, né? Passamos novembro já fazendo programas de Natal. Na semana que vem estaremos ao vivo com mais um programa, contamos com a sua audiência, nos despedimos, até lá. Até lá, uma boa noite.